Essa é a realidade cultural da Universidade Brasileira, ela é árida porque falta esse convívio social que inspira a você estudar, que inspira você a crescer intelectualmente. E o crescimento intelectual ele vai muito além do conteúdo que é dado em sala de aula. Salve, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida e Interior. Hoje vamos falar a respeito de Gilberto Freire e como o exemplo dele demonstra para nós a terra arrasada, a miséria intelectual que vive a Universidade Brasileira, em especial o estudante brasileiro. Tem algumas ponderações para fazermos a respeito disso. Antes da gente continuar, eu preciso dar um recado rápido, né? Eu ando meio sumido, não tenho conseguido postar um vídeo por semana por conta de uma série de tarefas que eu tenho realizado, um monte de obrigações que eu tenho. Vocês sabem que tudo aqui eu faço sozinho, a filmagem, o roteiro, a edição dos vídeos, a pesquisa para o roteiro. E como eu não tenho quem me auxilie nessa tarefa, as coisas ficam mais lentas e mais trabalhosas. É por conta disso que eu preciso do apoio de vocês, visualizando, vendo o vídeo todo, possivelmente compartilhando com seus amigos, curtindo, deixando o like, deixando um comentário aqui, porque isso sinaliza para o YouTube que o conteúdo ele tem relevância, certo? Muito bem, o Gilberto Freire ele nos mostra algumas coisas muito pertinentes em relação à Universidade Brasileira, né? O meu amigo Paulo Cantarelli fez uns vídeos muito bons sobre o Gilberto, um falando sobre a escrita do Gilberto, interessantíssimo, muito legal, e outro falando sobre como o Brasil como ele enterra talentos. O que eu quero falar aqui me surgiu, eu vou trazer a minha própria experiência na Universidade Brasileira, em ambientes universitários estrangeiros, principalmente os argentinos, para a gente ver a diferença que há, né? Como o Brasil, de fato, ele está numa situação muito delicada em termos de vida intelectual, em termos de produção acadêmica, né? Nesse livro aqui, o comentário vai ser retirado nesse livro, Tempos de Aprendiz. Eu vou deixar aqui o link, caso você queira adquirir, né, esse livro, aqui na descrição, no comentário fixado. É um livro que é um compêndio de artigos de jornal que o Gilberto escreveu quando ele tinha dos 18 aos 26. 1918 a 1926. Casa Grande Senzala, a obra mais famosa dele e a obra que trouxe para ele notoriedade, foi uma obra publicada em 1933, né? Esses textos aqui reunidos são anteriores. Boa parte foi publicada no Diário de Pernambuco, que era um jornal ao qual Gilberto tinha bastante carinho, gostava muito, por ser um dos jornais mais antigos do Brasil, se não me engano, o jornal mais antigo do Brasil é o Diário de Pernambuco. Ele publicou artigos dos mais variados temas ao longo dos anos, né? Um em especial me chamou muito a atenção, que foi escrito em 1919, aos 19 anos. Vocês devem saber que ele fez o seu mestrado nos Estados Unidos, passou muitos anos nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, passou um tempo em Portugal, depois voltou para o Brasil e foi quando ele escreveu Casa Grande e Senzala. Mas boa parte do trabalho de pesquisa e também os primeiros trabalhos de escrita de Casa Grande foram feitos também em solo europeu, mas concluídos no Brasil. Um artigo aqui, que é o artigo número 3 aqui na página 55, foi escrito no dia 9 de fevereiro de 1919, mais de 100 anos atrás, né? Ele começa narrando a respeito de conferências que ele via na universidade. Quando ele escreveu aqui, ele estava em Baylor. Ele menciona três grandes personalidades que em uma semana tinham frequentado ali a universidade para dar conferências aos estudantes. Ele fala de. Aqui, ó, vou ler aqui o trecho aqui para vocês. De Harold Pitt. Harold Pitt era um jornalista canadense que ficou muito famoso ali na época. Mas veja, Pitt é a terceira celebridade que vem a Baylor
nestes curtos meses em que tenho estado aqui. Primeiro foi aquela extraordinária mulher, May French Sheldon, que nos contou a história de sua vida, bela como um romance. Passeios de canoa em rios da África, com negros de tanga, colóquios espirituais com Victor Hugo, ou seja, a mulher ela conversava com Victor Hugo, bicho. Olha a vida que essa mulher teve. Entrevistas com realezas. Depois, Gipsy Smith é um homem forte, de grosso bigode negro e pele bronzeada. Descende de uma raça cuja origem se perde nas trevas das 1000 raças da Índia. Cigano. Gipsy deixou em mim uma impressão única de eloquência. Na sua boca áspera, inglês torna-se uma língua doce, onde há laivos de mel. Ele faz com o inglês moderno o mais comercial de todos os idiomas, o que um trovador do tempo de Boccaccio fazia com o italiano e um poeta da corte de Elizabeth com o inglês quintista. E agora Pitt. Para o Natal está anunciada a visita do Sr. Marshall, o eminente vice-presidente da República. Aí tem agora um parágrafo que eu acho sensacional. Neste contato com pessoas de sedução está um dos encantos da vida universitária americana. É uma boa prática a de trazer à presença de estudantes os grandes tipos do dia, grandes referências, grandes personalidades, pessoas de grande quilate, de reconhecimento público, mas também de grandes feitos, né? De grandes obras. Mais à frente, aqui nesse mesmo parágrafo, o Freire vai descrever uma característica da arquitetura da universidade e locais, capelas e locais onde se faz comumente conferências, né? Aí ele vai seguir aqui sobre uma coisa que foi o que mais me tocou nesse relato de Freire, foi aqui quando ele diz: os estudantes sobem risonhamente as escadas de mármore e gozam uma noite de boa música, a representação de uma tragédia shakespeariana ou de um drama grego, a preleção de um fino letrado. É aqui ele vai falar do momento em que o Oliveira Lima fez conferências nas universidades americanas, falar da passagem de Joaquim Nabuco nas universidades americanas. Mais à frente ele vai dizer: eu quisera ver nos nossos centros acadêmicos, pelo menos nos dois tradicionais, Recife e São Paulo, práticas semelhantes às das universidades dos Estados Unidos. Tornariam a vida nessas instituições menos monótona e menos banal. Porque são duas coisas que o observador não encontra aqui nas universidades: monotonia e banalidade. Nestes grandes lares de estudo, goza-se da paz necessária para saborear uma página de Terêncio. Terêncio são obras de teatro, tá? Filosofar sobre a Revolução Francesa ou entender um rígido teorema geométrico. O estudo, porém, não é livresco. Goza-se também de uma vida ativamente social, quase mundana. Não faltam jogos atléticos, palestras, boa música, concertos, companhias de operetas, de tragédias shakespearianas, de dramas gregos. Hoje à noite, o professor Hoffman, que é o primaz da Escola de Música da Universidade, nos deliciará com um piano recital e antes do ano bom, teremos aqui a grande companhia inglesa de operetas. E aqui ele vai falar de outros eventos que vão acontecer na universidade. O que é que ele está narrando aqui? Ele está narrando uma universidade com uma vida cultural pulsante, com representações e apresentações para os estudantes de teatro, música, orquestra, conferências com pessoas importantes, com pessoas que têm algo relevante a dizer, né? E aí, quando a gente compara isso aqui com a realidade vivida aqui no Brasil, nós vemos, quando a gente compara, principalmente hoje, com o advento de uma universidade massificada, a gente vê o drama que o ambiente universitário vive. Talvez em grandes centros como a USP, a UFMG, a FRJ,
universidades mais antigas, de grandes centros, nós conseguimos encontrar algo um pouco mais parecido com isso, mas infelizmente, com uma oferta muito menor, uma periodicidade muito menor. A minha experiência universitária, ela é radicalmente diferente aqui no Brasil. Ela é radicalmente diferente. Eu fiz parte do grupo de teatro da faculdade. Eu tive uma vida ativa nas artes muito grande. Eu trabalhei muitos anos com comédia, trabalhei muitos anos com teatro. Entrei na faculdade, montei um grupo de teatro junto com um professor de odontologia que faz teatro desde os anos 60, né? Professor de Edson Leal, hoje está aposentado, mas um dos meus grandes amigos da vida, também uma grande referência para mim em muitas áreas da vida, como profissional, mas também como artista, professor de Edson. E, assim, a gente passou meses, olhando um para a cara do outro e se reunia à noite, na esperança de montar um grupo, porque basicamente só tinha eu e ele e mais outras duas pessoas que não dava para fazer nada com isso. Né? Com um encontro por semana, no mais dois encontros por semana, e a gente lia texto em branco. E a gente tentava chamar pessoas, convidar pessoas para montar um grupo de teatro na faculdade, mas com muito esforço, com quase um ano de encontros assim, a gente montou um grupo de teatro. E depois, com toda a dificuldade do mundo, a gente montava pequenas esquetes, porque a própria faculdade não tinha uma estrutura adequada para teatro. Tinha um auditório que simplesmente não dava para fazer praticamente nada, sem iluminação, sem nada. Nada que um teatro precisa, havia a estrutura mínima para isso. E a gente tirou leite de pedra. Mas assim, já fizemos diversas apresentações dentro da universidade para duas pessoas, para três pessoas. E assim, sempre teve muita divulgação, mas você via que não faltava divulgação, não faltava empenho do grupo para fazer o negócio acontecer. Faltava o quê? Faltava interesse do alunado. Isso é que a gente ficava decepcionado, né? Pessoas, quando a gente começou a oferecer uma barganha, olha, se você assistir a peça de teatro, você vai ganhar um certificado que vai valer carga horária de horas de atividades complementares. Para você concluir a graduação, você tem que ter a carga horária de atividades complementares. Dentre essas atividades complementares, nós temos também a categoria de atividades culturais, que conta. Quando a gente começou a oferecer esse tipo de certificado, aí começamos a ter mais gente no auditório da faculdade para assistir a apresentação de teatro. Quando o pessoal ia, gostava, né? Mas faltava o interesse para aquelas pessoas, o interesse dentro. Para que uma pessoa se interesse por teatro, ela tem que ter uma vida interior, ela tem que ter uma vida cultivada. Apenas uma pessoa que tem leitura, tem hábito de leitura, tem gosto por arte, ela vai ter essa inclinação natural para assistir uma apresentação de teatro. A mesma coisa acontecia com o coral. O coral da faculdade, ele era um pouco, tinha um desempenho um pouco melhor nesse sentido, porque ele era mais antigo, digamos assim. E já havia certas apresentações tradicionais ao longo do ano, em datas festivas, datas específicas, que o coral sempre estava presente, e aí havia como é que eu vou dizer, havia uma maior facilidade de ter público. Mas mesmo assim, os públicos eram sempre irrisórios, para você ter uma ideia. Nós no núcleo de cultura, depois foi montado um núcleo de cultura, o grupo de teatro ele cresceu um pouco mais, começou a ter mais apresentações, começou a ter um pouco mais de visibilidade, isso já, infelizmente, quando nós já estávamos concluindo o curso, né? Eu e mais alguns amigos que fizemos ali, nós já estávamos concluindo o curso, você termina o curso, vai embora. Não dá para dar continuidade naquele trabalho. Mas já organizamos recitais. Se eu conseguir pegar aqui algum registro que deve ter, eu boto aqui para vocês verem. Fizemos recital de música, com toda a dificuldade do mundo, e havia assim, pouquíssimas pessoas vendo e muita gente conversando.
É esse nível de educação de público que nós temos aqui. É esse nível de educação. Cansei de ver, eu chegava na faculdade, eu sempre estudei pela manhã. Eu chegava na faculdade à noite para os ensaios e estava vendo aula, mas a pracinha de frente à faculdade, que é cheia de bares, ela estava lotada. Tinha som alto, tinha festa, e o pessoal lá estava enchendo a cara no horário de aula, sabe? Esse é o nível do estudante médio brasileiro. Tá? É totalmente diferente disso que a gente viu aqui, Gilberto Narai, em 1919, nos Estados Unidos. Você chama o pessoal e diz, vai ter uma representação de Shakespeare ali, vamos assistir? Cara, isso é viver no mundo onírico. É viver no mundo onírico, infelizmente. Vai ter uma apresentação de música ali, vamos ver? É, não rola, não rola. É, é semelhante à atitude do filósofo da caverna de Platão, do mito da caverna. É você tentar pegar uma pessoa que está vendo sombra e dizer, ó, vamos ver a coisa ali, a coisa real, a coisa em si. Vamos parar de ver essas sombras e vamos ver os objetos mesmo, vamos ver a verdadeira luz. É parecido com isso. E eu mostrava assim para alguns amigos que estavam comigo, eu dizia, olha, nós estamos indo aqui agora, indo para a faculdade para fazer uma, uma atividade cultural, que ela é boa para a gente em todos os sentidos, é boa para a comunicação, para a gente que é do direito, saber se comunicar é muito bom, mas também o teatro ajuda a gente em saber se comunicar não apenas para a profissão, mas também para a nossa própria vida. Muitos problemas de ordem afetiva nós temos também por conta de uma falta de capacidade de se comunicar adequadamente. Então vamos fazer uma atividade lúdica, uma atividade que estimula a inteligência, que estimula o amor pelo conhecimento também. Sim, o teatro ele tem uma função pedagógica maravilhosa. E aqui estão os nossos colegas de trabalho, futuros operadores do direito, também futuros concorrentes, enchendo a cara, ouvindo música tenebrosamente ruim e se entregando aos prazeres do hedonismo aqui, deixando de estar, deixando de estar na aula, deixando de estar fazendo uma atividade interessante para estar enchendo a cara. E assim, a própria relação que a gente tinha com os diretórios acadêmicos eles faziam eles promoviam eventos, mas os eventos eram basicamente regados a bebedeira e música ruim, sabe? Era muito difícil a gente fazer uma parceria com os grupos de cultura, com coral, com teatro. Era muito difícil. Né? Aí uma vez o diretório acadêmico de odontologia, ele me convidou para eu fazer um recital de piano na abertura de um congresso deles. Eu fui e fiz. Toquei ali uma seleção de algumas músicas instrumentais na abertura e toquei uma música no final. Mas pasmem, esse evento aconteceu porque os alunos de odontologia ali responsáveis pelo evento já me conheciam, gostavam de mim, tinham bom gosto, gostavam de boa música, me chamaram. Só que os outros estudantes não. Então eu estava no auditório fechado, a atração principal daquele momento era o recital de piano, num auditório fechado, e enquanto eu tocava as pessoas conversavam como se estivéssemos num restaurante com música ao vivo. Então esse é o nível de consciência. Quando eu estava na Argentina, eu estudei na Universidade Católica, eu estudei na PUC. A PUC trouxe, aqui mencionando o exemplo que o Gilberto trouxe de célebres personalidades de sedução que vem falar com os estudantes. Né? Assim que eu comecei a estudar lá, a Faculdade de Relações Internacionais, ela trouxe ninguém menos que Nicolas Sarkozy para fazer uma conferência lá na universidade. Ex-presidente da França para falar de relações internacionais aqui na Argentina. Que coisa fantástica. Né? Algo mais ou menos parecido com isso você pode encontrar numa USP da vida, mas com uma frequência muito reduzida.
A Universidade de Buenos Aires tinha semanalmente apresentações de orquestra, ciclo de grandes concertos. Toda semana, apresentações de orquestras, gratuito, nos finais de semana. Perdi a conta de quantas vezes eu fui. Pegava um ônibus longe para um cacete, pegava o ônibus, chegava lá na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, fica em Recoleta, e assistia a essas apresentações de orquestra. Eu já vi concertos inteiros lá na Universidade de Buenos Aires, eu fiquei em pé, 2 horas em pé, assistindo a apresentação de uma orquestra. Sabe, isso daí, isso falta ao estudante brasileiro, principalmente aqui na minha região, né? Isso aqui falta, né? A experiência universitária que nós temos aqui nos interiores, ela é uma coisa assim que beira a bestialidade, sabe? Beira a bestialidade. Somente aqueles alunos que são mais antenados, que têm uma educação doméstica, que já têm uma inclinação para o estudo, eles tiram mais proveito, né? Frequentam a biblioteca, pegam obras que vão além da ementa, vão ler livros que vão além do que é passado em sala de aula, muitas vezes vão ler coisas que fogem, né, do conteúdo tradicional da própria graduação, né, e vão tentar tirar algum proveito de eventuais atividades culturais que são oferecidas pela própria universidade. Mas é raridade, sabe? Talvez uma grande capital da vida, a UFPE tem, de vez em quando, alguma atividade interessante, né? Hum, Mas é muito pouco comparado com o que poderia ser oferecido, com o que poderia haver. Quando eu estava para concluir a graduação, meu amigo Dierson, diretor de teatro, ele dizia assim: eu percebia um pesar nas palavras dele. Ele dizia: Ailton, quando você, Cláudio e Lucas se formarem, isso aqui acaba. Isso aqui acaba. Porque basicamente a gente sustentava aquele grupo. Depois surgiram outras pessoas ali no grupo que também deram continuidade por mais um ano e meio, mas também se formaram, aí acabou de vez, né? Não conseguimos substituir. E essa é a realidade cultural da Universidade Brasileira, ela é árida. Ela é árida porque falta esse convívio social de que inspira a você estudar, que inspira você a crescer intelectualmente. E o crescimento intelectual ele vai muito além do conteúdo que é dado em sala de aula. É um plus. É isso aqui que Gilberto Freire narra. Infelizmente, nós não vemos isso na Universidade Brasileira. E como as coisas estão ficando cada vez mais ideologizadas, pelo que eu acompanho na internet, eu vejo essa cultura woke que enfia política em absolutamente tudo. Eu vejo que também me parece que as universidades americanas também estão começando a caminhar por um caminho que não é muito interessante. Se você gostou do vídeo, eu peço que você me ajude compartilhando, curtindo, deixando aqui um comentário, mandando para os seus amigos. Aqui você me ajuda demais com isso. Uma ação simples, mas que ajuda o canal tremendamente. Escreva aqui embaixo quais outros vídeos você gostaria de ver aqui no canal. Como foi, quer contar como é ou como foi a sua experiência na universidade? Comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e até mais.